Eu quero fazer uma introdução, né? Nós já fizemos uma live, a primeira live dessa série aqui no Instagram, inclusive, ela foi sobre astrologia e espiritualidade, né? Então, naquela ocasião, eu falei da importância de compreender a posição de Netuno no mapa astrológico, porque ele é o mestre, né, da espiritualidade. Ele é um planeta que nos conecta à transcendência, ele é o regente de peixes, casa 12, peixes que rege casa 12 no mapa astrológico, que é a casa do nosso inconsciente, é a casa dos aspectos ligados a tudo que é fechado. Então, a casa 2 é considerada uma casa prisão, né? Por quê? Porque tudo que fica lá, ele fica dentro do nosso inconsciente aprisionado. Então, é a casa dos hospitais, dos presídios, das clínicas, né? E todas as pessoas que, na verdade, apresentam uma tendência à drogadição, ela tem fortes aspectos de Netuno no mapa. Seja Netuno na casa 10, que é a casa do destino, do norteamento de vida, seja um Netuno, um Sol em Peixes, ou um Sol de casa 12. Então, na minha experiência como astróloga, eu tenho percebido que a drogadição, ela entra como um pedido, né, uma busca pela transcendência. É a necessidade que o indivíduo tem de se conectar com Deus, de se conectar com a espiritualidade fortemente. E muitas vezes, por dificuldades deste mapa astrológico, ele acaba partindo para a drogadição como um meio de encontrar Deus. Ao invés dele buscar dentro, ele vai buscar nas drogas aquilo que ele muitas vezes não consegue encontrar dentro dele mesmo. E o que faz isso acontecer no mapa? Muitas vezes é um Netuno tenso, muitas vezes é um Saturno pressionando algum aspecto como Lua, como Mercúrio, um Plutão de casa 3 com mau aspecto com Mercúrio. Então, são planetas transpessoais que, envolvidos nos planetas pessoais, luminares principalmente, Mercúrio, dão essa tensão emocional, dificuldade de se expressar. E se a pessoa não consegue encontrar essa via da espiritualidade, ela muitas vezes vai buscar essa via nas drogas. E eu trouxe o Luiz Gustavo hoje para compartilhar aqui toda a experiência de vida dele nessa área. Eu preparei algumas perguntas aqui para o Luiz, e à medida que ele for colocando sobre esse assunto, né, nós vamos tentando ver como que a astrologia poderia, por exemplo, ajudar os profissionais dentro dessa área que cuida, né, da drogadição, dentro da área que cuida, para encaminhar essas pessoas. E a pergunta que eu tenho para o Luiz, né? O Luiz, o que leva dentro da sua experiência? Ah, sim, claro, né? Eu quero, o Adolfo está me lembrando que eu preciso pedir para o Luiz Gustavo se apresentar. Luiz Gustavo, por favor, se apresente. E a pergunta que eu tenho para você é: o que leva um indivíduo à drogadição na sua experiência? Primeiramente, boa noite. Estão todos me ouvindo, eu acredito. Meu nome é Luiz Gustavo Rissato. Eu fiz o curso da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, né, como orientador e coordenador, e venho também desenvolvendo curso relacionado a aconselhamento terapêutico pela Unifesp Uniad. Né, eu agradeço a Maria pelo convite, né, no dia de hoje, muito interessante os dois temas, e assim, inicialmente, o que conduz o indivíduo, né, a procurar por meio de substâncias psicoativas, seja ela o álcool, remédios ou drogas lícitas e ilícitas, é um amplo campo multifatorial. Né? Alguns indivíduos, eles procuram por intermédio de inabilidades de lidar com sentimentos, com emoções, né? Para ser aceito na sociedade, num grupo seleto de pessoas, eles buscam essa aceitação. Né? Então Hoje a oferta...
Você, então, corroborou com aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Que muitas vezes o indivíduo, por uma questão de dificuldade emocional, pressão psicológica, muitas vezes se sente acuado, prisioneiro dentro desse universo interior, ele acaba buscando as drogas por causa disso. Então, quer dizer, isso em astrologia, a gente pode fazer esse diagnóstico precoce, inclusive no mapa infantil. Os pais, eles podem já, desde que a criança nasce, porque o mapa astrológico, ele é o retrato do céu no momento que a pessoa nasce. Então, se tem má atenção, os pais já podem dar um direcionamento, um cuidado, uma atenção maior para aquela criança, para que na adolescência, parece que é quando desvirtua mais rapidamente, né? Conta aí como é. Sim, sem dúvida, né? O método preventivo, desde a infância, é o melhor caminho, né? Desde a infância, adolescência e infância, está prevenindo sobre as consequências do uso, né, das substâncias em si. Então, nós diferenciamos aí dentro do campo da área de trabalho as pessoas que utilizam a substância e não têm prejuízos, né? Os usuários habituais, experimentais, e a gente também tem os usuários nocivos e depois os dependentes, né? E sem dúvida, né, quando, né, nesse segmento que você coloca, Maria, desde pequeno é importante estar se observando o seguinte: se no histórico familiar existe algumas pessoas com predisposição à dependência, ou seja, avós, tios, pais, que já tenham desenvolvido o alcoolismo ou alguma outra questão relacionada a algum tipo de adicção, que a gente pode chamar assim, né, no termo nos grupos de autoajuda. Que aí a gente preventivamente pode já ir trabalhando a criança em relação a isso, conscientizando e principalmente nesse tema que você está abordando. Certo. Então, assim, o que você disse, então, é que realmente são as pressões emocionais, principalmente as pressões emocionais, tendências familiares, fazendo um resumo aí do que você falou, né? Se existe na hereditariedade familiar algum caso de alcoolismo ou tendência a droga. São um dos fatores. Né? E dificuldade de relacionamento, inserção social, são três pontos. Isso. Né? São três pontos. Dificuldade de se relacionar em sociedade, inabilidade com emoções. A gente pode colocar que hoje também a mídia em si, desde as crianças mais jovens, desde da criança, hoje a cultura do uso do álcool é muito comum, né? Em todos os lugares a gente vê o oferecimento, propagandas, e isso soa de uma forma destrutiva dentro da sociedade em si como um todo. Porque assim, quanto mais cedo é o consumo da substância, maior é a tendência de um uso abusivo e, consequentemente, se adequar a uma dependência futuramente. Então, eu vou deixar as perguntas que foram sendo feitas para a gente fazer um apanhado delas no final para não ficar te interrompendo, tá bom? Mas já tem perguntas. Ok. Aqui, depois a gente faz Bacana. Bacana. Muito bem. Então, bom, deixa eu ver se eu conseguir guardar. Primeiro, questões emocionais fortes, dificuldade de inserção social e tendências na família, que inclusive pode vir no DNA. Pode estar no DNA. Sim, hereditariedade. A genealogia da família conta muito também. É multifatorial, né? Oferta na sociedade, companhias, etc. Luiz, me diz uma coisa. Como que a família pode perceber que está acontecendo, assim, se tem uma forma de perceber os traços que levam ao indivíduo, assim, que o indivíduo está indo por esse caminho e que tem um grande perigo? Como que a gente pode alertar, né? Dentro da questão da astrologia, por exemplo, o que eu vejo é que estresse muito forte, eu consigo detectar, por exemplo, se o indivíduo está passando por uma crise psicofísico espiritual. A gente consegue, por meio de trânsitos de Plutão, Urano, Netuno, Saturno também, identificar, inclusive pelas progressões do mapa, se aquela pessoa está vivendo o que eu chamo crise de emergência espiritual. A crise de emergência espiritual é quando a pessoa está realmente, ela tipo, está num chamado,
né? E isso eu vejo pela astrologia quando a pessoa está precisando dessa ajuda espiritual. Como que isso é no caso de uma pessoa que está partindo para buscar isso na adição? Entendi. Hoje, assim, nós podemos considerar a existência, né, de uma forma, vamos colocar assim, de traços que a família pode identificar, ou numa questão, né, do indivíduo estar se perdendo em relação ao uso e consumo abusivo de alguma substância psicoativa, seja ela o álcool, seja ela uma droga ilícita, seja o tabagismo, qualquer outro tipo de substância. Ela vai indicar alguns traços, né? Por exemplo, um que a gente ressalta muito dentro da área é a saliência do comportamento, tá, para o consumo. Ou seja, o consumo passa a ser em primeiro lugar na vida do indivíduo. Então, assim, trabalho, compromissos familiares, socialização com pessoas das quais ele mantinha no âmbito saudável, esporte, atividades físicas começam a ser deixadas de lado em prol ao consumo. Hoje, entendemos o quê? Que a dependência é uma doença biopsicossocial e espiritual, né? E quando se fala sobre espiritualidade dentro de um termo de dependência, nós não falamos em si de religiosidade, mas sim de um contato consciente consigo mesmo, né? A qualidade desse contato consciente, a qualidade do contato com o próximo e depois com o transcendente, com o poder maior, da maneira que cada um compreende, entende e aceita. Tá? Então, assim, a família começa a perceber que atividades diárias que o indivíduo estava começam a ser deixadas de lado, começa a perceber que os trejeitos, né, o comportamento dele começa a ficar disfuncional, começa a sentir ele avoado dentro de casa. Existem casos que chegam ao ponto dele sair inicialmente numa noite e voltar numa madrugada. Geralmente as pessoas falam, olha, você foi para uma noitadinha, né, num bar, vamos supor, num barzinho. Só que com o tempo isso vai vai se agravando cada vez mais. Então ele começa a ter prejuízos emocionais, financeiros e familiares. Então, quer dizer, a família, ela quando percebe diferença no comportamento. Ou seja, na parte comportamental principalmente, que reflete, né, da qualidade de como ele pensa sobre as situações, as emoções que são geradas e devido à inabilidade de lidar com essas situações. Então ele começa a se refugiar na substância para buscar, né, uma maneira de lidar com essa aflição. Né? Inicialmente é experimental, mas pode ter a tendência de se transformar mais adiante numa dependência. Certo. E quais são as maneiras que uma família pode encontrar apoio, ou seja, alguém que perceba isso, que tipo de apoio ela pode buscar, onde ela pode buscar, o que se aconselha para uma família que está percebendo isso? Eu aconselho ver o mapa astrológico, né? Lógico, para a gente entender que ali tem algum caminho que está sendo indicado, ou que se confirma, por exemplo. Às vezes a pessoa está com essa dificuldade, com essa questão, e a gente pode olhar pelo mapa qual é a tendência. Isso é claro pelo mapa astrológico. Se é um trânsito de Netuno, com Plutão, e se está causando pressão, a gente pode facilmente identificar pelo mapa. Mas, na vida, quais são as maneiras de se encontrar apoio para quem sofre com este problema? Sim, juntamente, né, com esse anexo, eu acredito assim, hoje a área ela dispõe de um leque de opções para familiares estarem buscando ajuda. Tá? A gente tem o apoio, como você disse, né, do mapa astrológico, é um dos caminhos, né? Nós temos os grupos de apoio familiares que são importantíssimos, nós temos psicoterapias, nós temos hospitais dias que podem ter o CAPS-AD, que pode fornecer informações, temos também pessoas capacitadas, orientadores, que num caso de uma abordagem breve, pode, mesmo no indivíduo no uso abusivo, não desenvolvendo em si a dependência, né, mas num uso abusivo, já abordar o indivíduo
e começar a orientar sobre as consequências que esse caminho pode tomar na vida dele. Sempre numa condição motivacional, motivando ele a perceber os prejuízos que ele está tendo em relação com a vida que ele está conduzindo. Então nós temos N caminhos, nós temos comunidades terapêuticas, né? Nós temos internações breves, internações longas, nós temos vários tipos de abordagens, mas a principal delas é assim, é observar, será que ele está num consumo abusivo? Será que ele está partindo para uma dependência? Será que já está instalada a dependência nele? Né? Como que a gente consegue muitas vezes ter uma visão mais clara disso, Gustavo? Como que a gente pode sentir em que nível está essa dependência? Porque certo. a pessoa precisa admitir, não? Porque a família pode desconfiar, os amigos e tudo isso, mas se a pessoa não admite, como é que a gente trata quando ela não admite ou não aceita esse tipo de tratamento? É bacana assim, a dependência em si, né, o uso abusivo, ele é um tipo de trabalho que assim, muitas vezes somente o indivíduo, ele com o estímulo de um outro profissional ou de um outro dependente de recuperação pode motivá-lo a convencer-se que ele é portador, né, desse distúrbio. Né? A dependência química, em si, ela é uma doença biopsicossocial e ela tem critérios a serem avaliados. Né? Dentro desses critérios, que são 7, um profissional da área da saúde, isso é importante estar enfatizando, tá? Um profissional da área da saúde, um médico, pode observar se dentro desses 7 critérios, ele apresentar 3 durante um ano, ele pode ser caracterizado como um dependente. E saber separar usuário abusivo. Os 7 critérios, a gente tem o estreitamento e empobrecimento do repertório, que seria o aumento, né, do uso, né, para evitar assim a abstinência, tá, e manter, né, não ter que lidar com a abstinência é um dos critérios. Nós temos a síndrome de abstinência, é um conjunto de sinais, tá, que identificam que o indivíduo está passando por momentos difíceis. Então a gente consegue observar sinais físicos, sinais psicológicos, por exemplo, angústias muito grandes, né, sinais biológicos em si. O último é o alívio dos sintomas da abstinência, ou seja, quando ele faz o uso da substância, aquele mal-estar psicológico e físico, ele passa. Geralmente aquela angústia ou alguma atividade biológica nele que está ocorrendo anormal, passa com o uso da substância. E nós temos também a fissura, que também é conhecida como craving, que é o desejo incontrolável, né, de ficar pensando constantemente na substância e a falta do controle em não utilizar. Ou seja, ele pensa nela a todo momento e ele vai consumi-la numa perda de controle total, mesmo sabendo os prejuízos que isso pode ocorrer. Tá? Ou seja, a pessoa também não tem controle mais nesse momento. Quando ela não tem controle. A dependência química está instalada, isso, ela não tem mais controle, ela não tem mais vontade própria. Isso. Ela, na verdade, é um fato biológico que acontece no indivíduo, né? Por uma predisposição ou pelo contato constante com a substância, pode desenvolver. Tá? E assim, esses são um dos critérios, dos 7 critérios. Tá? A gente falou até agora o 4º, né? Que seria a fissura ou craving. Tá? E a gente tem também a tolerância da substância, ou seja, inicialmente ele começa com pequenas doses. Conforme essas doses vão não fazendo o mesmo efeito inicial da substância, ele começa a aumentar a quantidade para evitar os sintomas da abstinência em si. Então antes ele tomava um copo ou utilizava uma quantidade específica da sua droga de escolha ou das suas drogas de escolhas, né? Logo, mais tarde, ele começa a aumentar a quantidade em busca do mesmo bem-estar que ele tinha inicialmente no consumo.
Logo após, nós temos a saliência do comportamento de uso, que a gente já abordou. Ou seja, a prioridade do indivíduo se torna o uso da substância. Outras atividades como família, trabalho, locais onde ele fazia o uso, começam a ficar de lado. A gente pega pessoas fazendo uso em locais que elas jamais imaginavam um dia fazer. Né? Por exemplo, está usando dentro de casa, está usando, escondendo a substância dentro de casa, etc. E, em último, a gente tem a reinstalação da síndrome da abstinência, que é muito interessante, que é quando o indivíduo passa alguns meses ou alguns dias sem utilizar a substância, e quando ele faz uso e para, a abstinência retorna novamente. Então ela retorna no mesmo nível do que ele parou, ou até muitas vezes mais forte ainda. Então, assim, dentro desses 7 critérios, se a pessoa apresentar 3 diante de um profissional da área da saúde, ou seja, um psiquiatra, um médico especializado, né, nessas questões, ele já é diagnosticado como um dependente. Tá? Poderia repetir, Maria, por favor? Sim, a tua internet está apresentando oscilação. Por isso que às vezes você some aqui também para mim. Eu perguntei se existe cura para a dependência química. A pessoa que se descobre dentro desse estado e ela vai buscar ajuda, ela pode ficar boa completamente? Olha, em si, assim, a dependência aqui, o abuso, o uso abusivo, né, o uso experimental, em si ele pode ser estabilizado, controlado e até estagnado, tá? Já a dependência, ela passa por estágios, né? Por exemplo, quando o indivíduo é criticado com a dependência, ele mesmo aceita também essa questão, né? Porque a dependência química, eu vou como uma diabetes, né? A diabetes, ela não tem cura, mas ela pode ser o quê? Controlada e diminuída. A dependência química também, né? Assim que ela é diagnosticada. Então ele passa por várias fases. Uma dessas, a primeira fase, a gente chama de pré-contemplação, que é quando o indivíduo não admite que tem um problema, todos observam que ele está disfuncional em relação ao uso, mas ele fica na negação. Todos veem que ele precisa de uma mudança, mas ele continua não aceitando. Depois a gente consegue observar a contemplação, que é quando ele sabe que tem um problema, ele admite que tem um problema, porém ele não tem forças para uma mudança. Depois a gente tem o quadro da ação, que é quando ele começa a aceitar, né, que ele tem o problema, ele admite que tem o problema e começa a encontrar caminhos para melhorar, né, a sua qualidade de vida com o apoio de outras pessoas, profissionais, outros dependentes em recuperação, tá? E também temos depois a transformação, ou seja, que é um processo, né, que ele começa a mudar os seus comportamentos, e a manutenção dessa transformação. Ou seja, não é a síndrome da dependência, ou a drogadição, ou a adicção, que é conhecida muito nos grupos de autoajuda, ela é uma doença progressiva, incurável e fatal. Se ela não é tratada, ela vai evoluindo cada vez mais, né? Então ela precisa, quando diagnosticada, ser trabalhada. A gente tem N caminhos para se trabalhar a dependência, mas uma cura específica dizendo assim, olha, você está curado da dependência. Não, ela está estabilizada e sob controle. Mas se ele voltar ao uso, muitas vezes ele pode retroceder nesse processo e voltar na fase inicial, que é da pré-contemplação. Ele pode novamente começar a negar que ele não tem, não, é só um pouquinho. A gente sempre motiva o quê? A abstinência. Em casos de usuários abusivos, nós estimulamos, né, muitas vezes eles a frequentarem, por exemplo, a buscarem uma ajuda de um auxílio do atendimento breve. Quando diagnosticada a dependência, o melhor caminho é o tratamento. É um tratamento para se trabalhar, né, essa mudança de comportamento e a adesão a um bom caminho e uma qualidade de vida. Ou seja, não somente a abstinência, que é muito importante, obviamente, mas também uma mudança para uma qualidade de vida falar melhor. Que vai parar de beber ou de usar droga e não passar por esse tratamento, porque ele não vai conseguir sozinho
se recuperar ou evitar a piora da situação, não é isso? Isso. Se for diagnosticado como dependente, como adicto, sozinho não consegue. Entendi. Onde se instala a dependência química e como ela age no indivíduo? Porque o que acontece? Né? Como é que tudo isso se implanta e por que isso é tão crônico desse jeito? Como que isso ocorre no sistema da pessoa? Certo. A dependência química, a casinha da dependência química em si, ela se encontra no sistema nervoso central, ou seja, de tanto ele vai tendo contato com a substância, a gente tem inúmeras substâncias, né? Depressivas, substâncias estimulantes, perturbadoras, substâncias alucinógenas. De tanto ele ter essa constância, o sistema, ou seja, o sistema dopaminérgico, ele sofre danos. Com o tempo, a mesma satisfação que ele tinha em atividades, ou seja, cotidianas, entre lazer, contato com a família, né, atividades que ele tinha uma satisfação, começam a ser trocadas por uma satisfação imediata. Então, o sistema dopaminérgico é comprometido, né, uma das partes do sistema nervoso central, dentre outras, e o nível, por exemplo, de usuário de uma substância estimulante, vamos colocar a cocaína, ela começa a liberar dopamina de uma forma muito grande no indivíduo, né? Quando se tira a substância, ele começa a sentir desprazer. E de tanto ele estar fazendo esse movimento, o sistema de recompensa, ou seja, o sistema dopaminérgico, ele fica defasado, ou seja, é um processo químico, é um processo orgânico que tem que ser ressignificado, né? Quando ele entra dentro de um tratamento, ele começa a desenvolver motivações que fazem com que ele encontre um caminho do qual ele possa estar se estabelecendo e tendo êxito em encontrar satisfação em atividades novas, por exemplo, como esporte, grupos, amizades novas, ressignificar a família em si, ressignificar o ambiente. É interessante isso que você está falando, porque, como eu digo, né, o Netuno é um planeta que está muito ligado à transcendência e muito ligado a levar, quando em mau aspecto no mapa, a pessoa tende a ir por esse caminho. E o Netuno, ele rege a química, né, os elementos químicos. Ele rege também a parte da beleza, das artes que estão ligadas às imagens, o cinema. E o que eu percebo é que uma das formas de tratar a dependência química, que a gente, né, tem notado, é justamente estimular essa parte artística, estimular este lado criativo, de fazer com que o indivíduo trabalhe com a arte, trabalhe com o desenvolvimento de pinturas ou o desenvolvimento de todo o seu potencial artístico, né, como compensação, né, dessa dificuldade que ele tem, que é o mesmo planeta, entende? O interessante é que tem o lado sombra, que é o lado difícil, que é o lado que está conectado às drogas, e tem o lado luz, que é o lado da espiritualidade, que é o lado da criatividade, da imaginação, né? Porque o drogadito, ele tem muita imaginação, né? Ele conta muita mentira, ele inventa muita coisa, porque ele tem essa habilidade muito forte. Você concorda com isso? Essa minha interpretação procede? É isso que você sente também? Tá meio ruim a conexão com ele. Você ouviu, Luiz? Você conseguiu ouvir a minha explanação aí sobre os pontos de Netuno? Que as pessoas também gostam de saber, né? Porque como é que a astrologia pode saber? Por quê? Porque ele tem a ver com a química e tem a ver com a espiritualidade. Então, se para o lado negativo a pessoa vai para a dependência química, para o lado positivo ela vai para a transcendência.
Então, e é a questão da criatividade, né? Porque os dependentes clínicos têm uma criatividade imensa para conseguir as coisas, inclusive a ilusão, trabalhar, né, com a invenção das histórias todas. Você concorda com isso? Como que você vê isso? Geralmente, os dependentes, eles têm uma criatividade muito grande, né? Eles conseguem desenvolver, né, dentro do caminho, desse caminho, né, uma história, né, de vida. Alguns desenvolvem a dependência, outros desencadeiam mais tarde, né? Não se tem assim ao certo uma idade da qual pode ser desenvolvida. Mas sim, eles têm uma inteligência muito grande. Eu vou dizer de mim, né? Eu sou um dependente químico em recuperação, me encontro há 5 anos, 3 meses e 13 dias sóbrio, né? E nós temos uma imaginação muito grande, uma criatividade muito grande. A gente costuma dizer que nós temos uma oitava acima, né? Pois é, então. Por uma questão... Tem todo esse potencial. Uma oitava acima. Mas não é para tanto. Mas, na verdade, foi um modo de sobrevivência que nós adquirimos dentro do tempo da dependência para conseguirmos sustentar algumas questões. Quando isso tudo é voltado, né, ao invés de manipulações, ao invés de mentiras, para um lado positivo, nós transformamos em agentes multiplicadores de informações e de ajudar uns aos outros, tá? Então hoje, para mim, né, eu consigo agradecer muito, né, vindo, né, com desenvolvido esse transtorno que inicialmente parecia ser algo horrível na minha vida, mas que me fez ter um autoconhecimento muito elevado, né? Esse autoconhecimento pode ser buscado de outras maneiras, né? Não são todas as pessoas que passam por esse processo, logicamente, né? Uma pequena parcela que desenvolve a dependência, mas em si, o autoconhecimento, né, a inteligência, a criatividade pode ser voltada dentro de um tratamento, tanto ele breve quanto longo, para atividades construtivas. E isso deve ser estimulado diariamente para o dependente químico, diariamente, né? Lembrando que cada um é cada um e a gente tem que ter uma abordagem com cada um diferente. Sim. Então, e uma coisa interessante, né, é que eu percebo que algumas pessoas, elas passam por essa dor, por essa dificuldade, mas elas acabam descobrindo que tudo isso era por um propósito, elas acabam descobrindo que elas têm uma missão, porque a gente só pode levar a pessoa por um caminho que nós já conhecemos. Como é isso para você? A drogadição na sua vida, o que ela representou para você? Olha, para mim é uma satisfação imensa, eu acredito, não sei se eu compreendi a pergunta, tá? Porque deu uma cortadinha. Tá ruim a conexão dele. Porque assim, utilizar a substância da minha preferência com 13 anos de idade. E hoje eu tenho 36 anos, né, me encontro em recuperação há 5 anos. E assim, eu consegui encontrar um caminho dentro de uma comunidade terapêutica, convivendo com outros indivíduos que tinham comportamentos funcionais e principalmente que estavam em grande tempo em recuperação. E eles viviam essa recuperação na íntegra. Eles viviam não só nas reuniões, nas palestras, mas no cotidiano. E eu sentia que neles havia uma grande satisfação em estar levando uma mensagem de recuperação. E por eu estar no uso há tanto tempo, né, foram muitos anos, né, de sofrimento, dor de cabeça para a família, etc. Quando eu cheguei perto deles, eles me encaminharam e começaram a me motivar a me manter em recuperação. Então isso foi fundamental. Eu acredito que para nós, né, muitos dependentes que se encontram, existem alguns que se adequam à sociedade, voltam ao trabalho com vidas normais, tá? Eles frequentam grupos, frequentam sociedade, trabalham, produzem. Outros conseguem ter desenvolvimento o quê? Auxiliando outros dependentes em recuperação. Não é necessariamente que um dependente
vai se transformar num agente multiplicador de recuperação. Ele pode retomar a qualidade de vida dele e futuramente até dar o seu testemunho ou manter o seu anonimato, porque ainda existe um estigma muito grande em cima do dependente em si, né? Quando ele entra em recuperação, ele se torna um cidadão normal, comum e produz muito mais, porque ele tem princípios a ser seguidos, dos quais, quando ele quebra, ele pode entrar numa rota de colisão, né? Agora, se ele dentro de um trabalho, de levar a mensagem, seja um grupo de autoajuda, seja dentro de uma comunidade, seja dentro de qualquer tipo de instituição, isso vai trazer para ele uma manutenção da recuperação dele em si, né? Vai manter ele em recuperação e também vai auxiliar outras pessoas a se inspirar, encontrarem um caminho de uma qualidade de vida, né? Dentro de um programa, dentro de uma filosofia nova de se viver. Ou seja, uma pessoa que passou por uma história como essa, ela pode ser inspiração positiva para transformar vidas de outras pessoas que estão passando por esse caminho. Então, se Sim, você tem alguém, né, com certeza a drogadição, ela está te sinalizando que você tem ali um caminho de vida, uma missão espiritual a cumprir, e que você tem que olhar com muito carinho, né, para que você possa usar a dor, o lado positivo da dor, para poder cumprir a sua missão no mundo. Ou seja, não é por acaso, né, não é à toa, porque somente quem passou por isso pode dar a mão para alguém que está vindo e precisando dessa mão para poder caminhar, né? Como você se sente hoje com esse trabalho? Que conselho você daria, o que você diria da sua história, para a gente poder fechar aqui e deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, que de repente pode encontrar na sua fala uma inspiração para si mesmo? Como eu tive meu tratamento na CT Gabata São Roque, da qual eu atuo até hoje, né, como orientador terapêutico, tá, como conselheiro, e assim, o meu direcionamento vai tanto para os familiares quanto para os dependentes. Não desistam. Existem grupos, existe um leque hoje de opções muito grande para se procurar um caminho, se procurar uma vida. Nós temos aí, por exemplo, grupos de autoajuda para a família, que não sabe o que fazer. A gente tem atendimentos de profissionais da área da saúde que podem, né, a comunidade terapêutica, e assim, nunca desista, nunca desista. A ação, ela é um amortecedor psicológico daquilo que você não está preparado para mudar. E a gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Se eu não aceitar que eu estou, né, passando dos limites, que eu não estou correspondendo mais na sociedade de uma maneira funcional, admita, procura ajuda, né, inicie de novo a sua trajetória, né, estar junto de pessoas que funcionam, busque profissionais da área que possam te indicar um caminho motivacional a isso. Né? Se eu conseguir, com 22 anos de dependência ativa, encontrar um caminho de recuperação, vocês também vão conseguir. Hoje a minha família é funcional, hoje a comunidade da qual eu trabalho, muitos acolhidos tendo resultado, né? Eu conheço outros locais também que dão o mesmo resultado, que também funcionam, mas nunca desistam. E sempre guardem no coração, né? O início da história geralmente é o fim daquela velha vida para o início de uma nova caminhada e uma nova jornada em recuperação, né? Isso é muito positivo. Qual é o conselho que você dá para a família ou para a pessoa para alguém que está passando por essa situação, que o dependente químico não aceita tratamento? O que você diz da questão tão polêmica sobre a internação compulsória? Deixa eu ver se eu compreendi a pergunta. Qual é o conselho que eu daria para a pessoa
quando o dependente químico, a pessoa não está querendo ajuda, seria isso? Isso. E qual é a sua opinião sobre a internação compulsória? Eu acredito que assim, né, inicialmente nós temos pessoas, abordagens, né, conversar, quando já está num grau muito elevado em si e já consegue se perceber perdas imensas dentro da família, do circuito familiar em si, é sempre necessário e importante entrar em contato com uma comunidade. A gente tem o GABA São Roque, a gente tem o Padre Haroldo, tem várias outras comunidades terapêuticas, pessoas especializadas, entrando em contato e passando o quadro de como está o acolhido. Porque geralmente a família também fica muito comprometida quando ela se encontra, né, com o ente querido, né, no estado da dependência já avançada. Né, nós podemos trazê-lo até na comunidade, apresentar a comunidade para ele, mostrar como é a funcionabilidade da comunidade, passar ele por um profissional da área da saúde, um psicoterapeuta especializado, que indica que, olha, os prejuízos de uma balança que você tem dentro de você, do uso que está acontecendo, tá? E as perdas que estão acontecendo. Então, assim, aos pouquinhos, indo encaminhando ele a um tratamento, tá? Inicialmente é trazer para a comunidade, fazer uma adaptação, né, da qual é voluntariosa, ele vem, conhece a comunidade, por exemplo, o Gábata São Roque hoje, da qual eu atuo, muitos acolhidos chegam aqui por livre e espontânea, assim, eles não queriam estar, mas veem que precisam. Então eles começam ficando com o tempo e vendo pessoas funcionarem, horários, cronograma, aulas, filosofia dos passos, atendimento psicológico, atendimento médico, educação física. Aos pouquinhos eles começam a agregar novos padrões de comportamento, né? A gente costuma dividir o período dentro de uma comunidade em duas partes. A primeira seria o acolhimento, as outras duas seriam a desintoxicação, conscientização e reinserção na sociedade, né? Esse processo de reinserção, ele é gradativo. Ele vai, passa-se um tempo na sociedade, retorna para a comunidade e traz materiais de como foi os enfrentamentos dele. E geralmente eles trazem materiais muito ricos. O que muitas vezes não significa nada para um familiar, para ele pode significar muito. Então ele vem e partilha conosco, partilha com o orientador, com a psicóloga, né? Então assim, traga o familiar, traga o seu ente querido, mas não esqueça de se tratar. Porque geralmente o que acontece? A família coloca o indivíduo para um tratamento, né, em si de dependência, com caso avançado, e muitas vezes esquece que eles também precisam de ajuda, também precisam de um grupo de apoio, ou de um especialista na área que cuide, né, de como ficou, né, cognitivamente, os prejuízos emocionais, né, porque geralmente o que acontece? O acolhido sai preparado da comunidade e vem para a sociedade. E ele se depara com a família, muitas vezes, ainda com aquela tensão, aquele clima, né, que é natural e é normal, né? Se ele frequenta o grupo de autoajuda ou ela frequenta um acompanhamento, ela vai estar preparada a receber esse ente querido. Ela vai estar apta a recebê-lo e sabendo assim, olha, você tem as suas responsabilidades, nós temos as nossas responsabilidades e nós devemos viver em harmonia. Caso alguma regra seja quebrada no convívio, né, nós temos que ver onde está sendo quebrada essa regra. Será que a regra está sendo quebrada pelo dependente químico em recuperação? Será que ela está sendo quebrada pelo familiar? Né? Porque geralmente é isso que acontece, né? O dependente se trata e a família não procura ajuda. É importantíssimo a família procurar ajuda também. Tá bom. Bom, Luiz Gustavo, vamos aqui abrir para responder as perguntas que foram chegando, né? Para que a gente possa, as pessoas que perguntaram. O Leandro Sil Ferreira perguntou como abordar quando os pais não têm um equilíbrio emocional para ajudar o ente querido? Qual o melhor caminho a ser tomado?
Da minha parte aqui, para o Leandro, eu já iria recomendar buscar na cidade algum grupo do Amor Exigente, né? Que o Amor Exigente é uma comunidade que apoia a família nesse caso, né? Que é justamente para a família adquirir esse equilíbrio emocional, para que ela possa saber como lidar com esse comportamento desajustado, desfuncional desse químico, desse dependente químico. O que você responderia ao Leandro? Certo. Muitas vezes é assim, ó, se a família não tem o equilíbrio emocional, dentro de um grupo de autoajuda, ela vai conseguir ter princípios, ela vai conseguir ter apoio, ela vai conseguir ver que ela não é a única família a passar pelo problema no mundo, que existem outras famílias que passaram, venceram, que deixam viver e vivem. É assim, né, o lema, né, que eles utilizam muito, eu acho muito bonito. Viva e deixa viver, e eu amo, mas eu não aceito seus comportamentos errados, certo? Então, quando a família não tem essa estrutura, a estrutura emocional para conduzir o indivíduo, ela precisa vir e fazer um acordo de convívio. Falando, olha, o dependente fala, eu venho fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte em recuperação. Cumpro minhas responsabilidades, frequento o grupo de autoajuda, pratico esporte, trabalho, e durante esse período todo eu não venho recebendo ajuda da parte de vocês. Né? Será que não seria ideal vocês procurarem ajuda? Né? Muitas vezes a família se esquiva, tipo, ah não, quem usou droga foi ele, nós não precisamos de ajuda. Ali, na verdade, está todo mundo doente, né? Estão fazendo uma transferência. Né? É importante, assim, eles reconhecerem como o primeiro passo da filosofia dos 12 passos. Eu também sou impotente perante os meus comportamentos. Né? Eu posso ser um PhD, né, em qualquer área da saúde. Quando um ente querido meu está passando por um problema de dependência, eu passo a ser só mais um pai ou uma mãe, ou uma irmã, ou uma pessoa desesperada procurando ajuda. E aí eu tenho que ter o quê? Ouvidos para ouvir pessoas me direcionarem com a experiência de vida delas, ou com a técnica que elas vão me abordarem, e assim, ser movido em cima dessas técnicas. Ou seja, ter comportamentos saudáveis e confiar. A gente precisa confiar, né? Porque se eu não dou oportunidade do dependente praticar o que ele aprendeu ou está pronto, motivado a desenvolver, eu também não vou deixá-lo viver. E eu vou acabar vivendo a vida dele, né? E não a minha vida. Né? Então é sempre importante estar ressaltando isso. Justo. Culpa, né? A questão da culpa, porque geralmente quando uma pessoa se via, um membro da família, o pai, a mãe, ou a pessoa responsável pelo desenvolvimento daquele ser, ela se sente culpada, ela fica pensando, mas aonde eu errei? E isso não ajuda, porque a culpa atrai o ataque, e o ataque vai gerar raiva, e aí o ciclo de dependência doentio da família se perpetua. Né? E muitas vezes aceitar uma ajuda para quem está doente é aceitar que você errou, entendeu? Então, por exemplo, aceitar que o filho ou a filha precisa ser internado é admitir essa própria culpa. Então, eu achei muito legal o que você falou, que é a questão da aceitação. Você tem que aceitar que você tem um problema para que você possa encaminhar esse problema. Né? A Totó Domini, ela escreveu aqui, será a própria fênix ressurgir das próprias sombras. Isso mesmo. E é por isso que a gente encontra indícios no mapa astrológico do que está acontecendo com a pessoa. Porque o planeta responsável por isso, pela morte ou renascimento, é Plutão. Então, você sempre terá uma indicação de um Plutão atuando ou na psique, ou no Mercúrio, ou na casa 3 do indivíduo, que é a pressão que ele tem a impotência, né? Porque o problema é enfrentar a impotência de não saber o que fazer com aquilo que sente.
né? É o que muitas vezes leva um indivíduo a buscar essa força, entre aspas, na droga, né? Então, assim, Muito tem bom. a Duda Castron, que disse que estava adorando a live. Que bom que a gente tem a nossa preocupação, mais do que tudo, é de utilidade pública, é de É levar minha apoio. noiva. Ah, é? Ah, Duda, É, muito bem. Dona Eliane, um Aí, Dona abraço. Eliane, muito bom, bem claro, esclarecedor. Parabéns aos dois. Peraí, caiu de novo, Gustavo. Vamos lá. Voltou. Voltou. É que o Gustavo está em São Roque, aí no meio do mato, né? Então aí Tô. fica a conexão da internet por aí não deve ser aquela coisa, né, Gustavo? Sim, sim, mas tá indo, tá bacana. Tá, tudo bem. Vamos lá. Tem país muito bom e motivador, não sei quem é, FAISS. Qual a orientação que, como astróloga, você poderia dar aos familiares? Totodomini. Como astróloga, a minha orientação é a análise do mapa astrológico da pessoa e da família. Porque o que nós temos no mapa astrológico? Nós temos no mapa astrológico todo o retrato do inconsciente, nós temos a estrutura da personalidade grafada na composição astral daquele nascimento. E é possível nós percebermos pelo mapa onde estão os pontos de dor, os complexos, a parte em que pode estar indicada uma tendência escapista, ou seja, os escapismos de Netuno, porque a droga ela é uma válvula de escape para aquela pessoa que está em sofrimento, que está em dor. Então, uma pessoa que normalmente pode, no momento sem a droga, ser uma pessoa tímida, travada, que não se expõe, com a droga ela é livre, ela é alegre, ela é totalmente extrovertida. Então, ela vai buscar aquele apoio da droga porque ela não conhece um outro meio de encontrar esse autoconhecimento. Então, no caso, na astrologia, nós podemos dar esse encaminhamento. Muitas vezes é possível indicar se é um caso de procurar um psicólogo ou se precisa alguma coisa mais forte como um psiquiatra, porque a pessoa, se ela não está funcionando bem na vida, ela não pode, muitas vezes, receber uma pressão, ou tem que ter uma pressão adequada para que ela possa ser cuidada e tratada, né? Então, eu diria isso, o mapa ele pode dar o indicativo, olha, tem aqui, e muitas vezes, se é um caso de uma pessoa, por exemplo, que tem um chamado, já está no mapa, que a pessoa tem muitos planetas em casas em que ela pode estar indicando a necessidade de um desenvolvimento espiritual, até alguma linha específica espiritual que possa tratar aquela pessoa. Não só deixar a coisa piorar, mas procurar ajuda espiritual também. Então, eu consigo, como astróloga, dar esse tipo de leitura para que a pessoa consiga buscar um caminho de apoio, de ajuda. E não só a astrologia, como o coaching também. Se a pessoa ainda é funcional, o coaching pode ajudar a quebrar algumas crenças e ajudar, ou até mesmo usando algumas técnicas de PNL, fazer algum trabalho com o inconsciente para que ela possa receber esse apoio. Mas a drogadição é alguma coisa muito séria e a gente precisa realmente ter ajuda de profissionais da área mesmo, da psiquiatria ou clínicas, pessoas que já têm essa experiência com o lidar. Mas a gente consegue ver essa clareza onde que está o problema no mapa, sim. Muito bem. Mais perguntas? Não? Acho que não. Luiz, fechando, como que você... Eu queria agradecer muito. Eu quero agradecer muito a você pela oportunidade, tá? Gostaria também de agradecer a cada pessoa que participou.
Minha tia Silmara, de São Paulo, que eu não vejo faz muito tempo, um grande abraço para ela. E queria deixar também o meu e-mail, caso haja alguma dúvida, que é luizgustavo8@gmail.com. Repetindo, Luiz Gustavo Rissato com 2 S, 8@gmail.com, e o meu Instagram, tá? Luiz Gustavo Rissato. Né? Muito obrigado, na verdade, Maria. a gente podia colocar aqui no comentário, né? Digitar aqui no Sim, comentário para poder ficar sim, gravado aqui, né? Eu também quero certo. agradecer muito aqui a todas as pessoas que estiveram presentes. Eu espero que nós possamos ter ajudado alguns corações aí a ter alguma informação, porque a informação ela é muito preciosa para poder encaminhar as melhores decisões, as melhores atitudes, tanto da parte da família quanto da parte de quem sofre do problema. Mas se eu posso deixar aqui uma dica fundamental para quem está passando por esse problema é que a grande força da cura está na espiritualidade. Né? E pode ter tratamento, é lógico que existe processo químico, existe processo no corpo já, mas se não tiver o encaminhamento espiritual, essa pessoa não aceitar que existe uma força maior que ela e uma sabedoria que colocou essa experiência na vida dela para que ela possa servir de amparo, de apoio, não só para si mesma, no seu próprio caminho, mas de outras pessoas, ela não vai conseguir se sustentar. Concorda comigo, Luiz, que é importante a espiritualidade? Concordo plenamente. Sem espiritualidade, sem bom contato consigo mesmo, sem bom contato com o próximo, sem bom contato com o transcendente. Eu não posso amar um poder superior, uma força maior, né, da maneira que eu compreendo, entendo e aceito, se eu não amo a mim mesmo. Primeiramente, eu preciso desenvolver o meu amor a mim, a minha qualidade de vida ao próximo e logo depois ao transcendente. Exatamente. Porque, na verdade, a droga-adição é uma busca pela transcendência. Então, vamos Sem buscar dúvida. no caminho certo. E outro meio de buscar também essa ajuda é o trabalho com respiração. Né? Eu fiz a minha formação de psicologia transpessoal dentro dessa área da respiração holotrópica, que é a respiração, é a hiperventilação, que busca como um caminho para a totalidade, né? Holos é o todo, trópico o caminho. Então, a respiração que te leva à busca ao encontro do todo. A respiração holotrópica, ela foi um caminho que Stanislav Grof encontrou para trabalhar na psiquiatria, ajuda a pessoas que tinham não só a questão da drogadição, mas até mesmo de estados psicóticos. Né? Ele começou trabalhando com pessoas psicóticas e testando o LSD como um caminho de cura para esses pacientes. Então, é isso que é a questão. A droga, a respiração, ela promove uma ação que é muito próxima ao que a droga leva a pessoa. Então, se ele for respirar numa meditação ou numa hiperventilação, num workshop que vai tratar esse estado emocional dele, ele vai ter toda a expansão da consciência que ele busca nas drogas por um meio lícito, que é um meio saudável, que é a própria respiração, a meditação, a transcendência. Então, existe um caminho que leva a esse todo e que não é a droga, que infelizmente só vai levar ele para o buraco, né? E caiu novamente aqui a ligação do Gustavo. Obrigada a todos, eu vou deixar essa live disponível. Comentários podem fazer, estamos aqui à disposição aqui no nosso canal, que nós pudermos ajudar, nós vamos fazer isso com todo o amor e todo o carinho. Muito obrigada a todos